Fala galera, beleza? Tô gravando esse vídeo aqui para dar uma relembrada para vocês no conteúdo de transformação de escala, que é o conteúdo que a gente está estudando, né, nesse primeiro bimestre, junto com conteúdo de dilatação térmica, né? Mas vamos lá, vou dar uma breve revisada com vocês. Essa escalinha aqui serve para você estudar para a prova, né? Também. E vou falar brevemente um resumo do que elas significam e passar para um exemplo feito, né, para vocês terem essa visualização em casa, com mais calma, né? Talvez ajude alguns alunos com dificuldade. Enfim, vocês podem perceber aqui que essas são as três escalas que a gente está estudando. Essa é a escala chamada Celsius, essa escala chama Fahrenheit e essa escala chama Kelvin, né? Vocês podem perceber que existem algumas pequenas diferenças na medida dessas escalas. Ou seja, se eu quiser trabalhar com a medida de temperatura dessas escalas, eu vou ter que trabalhar com essas medidas que eu apresentei aqui para vocês. Vocês podem perceber, por exemplo, na escala Celsius, eu tenho aqui, ó, 100 graus e zero. O que isso significa? Zero é o mínimo, é o ponto mais frio da escala, é o ponto mínimo da escala Celsius, que é o ponto que é estudado, né, educacional, e o ponto máximo de 100, né? Existem outros valores abaixo do zero, mas a gente vai estudar do zero até o 100 na escala Celsius. Na escala em Fahrenheit, nós temos máximo 212 e 32 seria o ponto mínimo que a gente vai estudar, tá? E na escala Kelvin, nós temos aqui o ponto máximo de 373 e o ponto mínimo de 273. Né? Existem, claro, valores abaixo desses números aqui, só que a gente vai se concentrar, nós vamos nos concentrar em estudar esses principais, ok? Então, olha só, esse vídeo eu vou gravar para mostrar para você como é que eu faço a transformação de uma temperatura que, por exemplo, se encontra nessa escala para eu passar para essa. Ou, por exemplo, se eu tenho uma temperatura nessa escala e eu quero transformar essa temperatura para outra escala, né? Então, eu vou ensinar para vocês um método rápido e prático para vocês seguirem, ok? Então, vamos lá. Pode perceber aqui, ó, que nesse meu primeiro exemplo, eu coloquei assim, ó, quero transformar 31 graus Celsius em Fahrenheit, tá? Primeiro passo, você vai perceber aqui que eu estou estudando essa escala aqui, ó, Celsius. Se eu estou estudando a escala Celsius, você vai fazer o quê? Você vai desenhar a escala Celsius aqui, ó, que é a escala que eu estou estudando. Se você vai desenhar a escala Celsius, você tem que colocar os valores da escala, né? Então vamos lá, ó. Valor de máximo 100 e mínimo 0. Ok? Logo após isso, você vai perceber qual é a escala que eu quero transformar, que é a escala F. Se eu quero transformar na escala F, eu vou desenhar a escala F aqui também aqui agora, ó. Um breve desenho, tá? Escala F. Coloco o ponto máximo e mínimo dela, tá? O máximo dela é 212, igual foi falado na folha anterior, e o mínimo dela é 32. Ok? Então vamos usar o que interessa, né? Perceba bem, se eu estou trabalhando com graus Celsius e quero transformar isso em Fahrenheit, primeira coisa, nós vamos traçar um ponto na escala Celsius e chamar esse ponto de TC, que é a temperatura em Celsius que eu estou trabalhando. E esse mesmo ponto eu vou criar ele na temperatura Fahrenheit. Eu vou chamar ele de TF, tá? Quem é TC? TC é o meu 31, que seria a temperatura em Celsius que eu estou trabalhando. E quem é TF? TF vai ser aquela temperatura que eu vou descobrir ao final do meu cálculo, tá? Agora, para você trabalhar isso aqui, você vai fazer essa pequena relação que eu vou fazer aqui agora para a gente, ó. Tá vendo esse TC? Esse TC aqui é o valor da temperatura que eu quero transformar na temperatura em Fahrenheit. Então, olha só. Se eu pegar essa temperatura que eu quero menos a mínima dela, eu tenho essa expressão aqui, ó. TC menos a mínima. E se eu dividir tudo isso pela máxima 100 menos a mínima, que é zero, ó, 100 máxima e mínima zero, essa expressão que eu escrevi, ela é a fórmula
para se transformar a temperatura. Então vamos lá recapitular novamente. Ó. Você vai sempre pegar a temperatura que você está querendo estudar, que é essa, e diminuir pelo ponto mínimo da escala. Então aqui, ó, Tc é a temperatura que eu estou estudando, menos a mínima dela. E vai dividir isso aqui pelo máximo ponto da escala, que é 100, menos a mínima dela, que é 0. Ó. Dessa forma que eu escrevo, você vai escrever do mesmo jeito na outra escala. Tá vendo aqui, ó, que eu tenho essa pequena relação? Então, vamos lá, novamente. Vou escrever de uma cor diferente para visualizar melhor. Tá? Ficando assim, então. Ó. TF, que é o valor da escala que eu estou estudando aqui, ó, menos a mínima, que é 32, dividido por máxima da escala Fahrenheit, 212, menos a mínima, que é 32. Então, para relembrar, basta a gente lembrar do seguinte, eu vou escrever aqui para ficar melhor a visualização. Seria, então, o ponto ou a temperatura de estudo que você está estudando naquele momento, nós estamos estudando, menos a temperatura mínima da escala. Então, olha aqui, ó, ponto de temperatura de estudo, ou seja, Tc, menos a temperatura mínima da escala, 0, dividido pelo máximo, menos a mínima novamente. Dessa forma, nós temos essa relação aqui, ó, que eu escrevi para você visualizar apenas. Ó. O ponto de estudo menos a mínima temperatura da escala dividido pelo máximo menos a mínima. Foi isso que está apresentado aqui para vocês aqui, ó. Ok? Dessa forma, depois de escrito, basta a gente calcular. Então ficaria dessa forma aqui, ó. Primeiramente, para resolver, a gente vai resolver as frações. Eu tenho essa primeira fração aqui que ela pode ser escrita de um modo diferente. Qual é esse modo diferente? Você pode perceber que tanto a de cima quanto a de baixo estão sendo diminuídos por zero. Qualquer valor diminuindo por zero, o valor ele permanece o mesmo. Então ficaria dessa forma aqui. Ó. Você pode reescrever essa fração tirando os zeros. Ok? Isso só quando for menos ou mais. Aqui, tá? Adição, subtração. Na próxima, eu não posso fazer isso por quê? Porque como esses valores aqui são diferentes de zero, todos esses dois valores aqui, por mais que eles sejam iguais, eles estão dependendo desses outros valores aqui para serem resolvidos. Então, você só pode deixar de repetir um valor em uma fração se eles forem zero. E aqui for um sinal de adição ou subtração. Continuando, então. Vou repetir o meu TF menos 32 na linha de cima, ou seja, no meu numerador, porque eu não sei quanto que vale o TF, então não tenho como resolver essa expressão. E vou resolver a parte de baixo. Ó. 212 menos 32. Aqui, se você fizer a subtração simples, você vai ter esse resultado aqui. Ó. 180. Ok? A partir daqui, o que você vai fazer? Você vai simplificar a nossa fração. O que é simplificar? É você pegar os dois números de baixo, ou seja, esses denominadores, e vai dividir por um valor em comum. Ou seja, por exemplo, se eu pegar esse 100 e dividir por 10, o 180 também tem que dividir por 10. Ou seja, o número que eu escolhi para dividir aqui, também vou dividir aqui. Qual é o meu objetivo nisso? É você reduzir a fração. Escrevê-la de um modo menor. Ok? Feito isso, então, vamos lá. Repetindo o TC, 100 dividido por 10, resolvendo aqui, sobra 10 embaixo. Da mesma forma, vou fazer do outro lado. Ó. Repete o TF menos 32. 180 dividido por 10 dá 18. Perceba que eu fiz a divisão, mas ainda existe um número que pode dividir os dois ao mesmo tempo. Então, ainda dá para dividir. Então, lá vem a dica. Você vai simplificar a fração até não dar mais para simplificar. Dessa forma, a fração se chamaria fração irredutível. Ok? Então, vamos lá. Se eu dividir os dois por 2, eu ficaria, então, com essa minha última expressão. TC sobre 5, porque 10 dividido por 2 dá 5, é igual a TF menos 32
sobre 9. Perceba o que eu fiz até agora, hein? Usei a formulazinha usando aquela expressão ali, ó. Sempre aqui, ó. O ponto de estudo menos a mínima, que é zero da escala, dividido por 100, que é o máximo, menos a mínima, é igual a mesma coisa do outro lado, ó. TF, que é o ponto de estudo, menos a mínima dessa escala, que é 32, dividido pelo ponto máximo, que é 212, menos o mínimo, que é 32. Depois eu simplifiquei as frações e cheguei num resultado onde essas frações não dão mais para serem simplificadas. A partir daqui em diante eu vou fazer o quê? Eu vou substituir um desses dois valores. Qual é o valor que eu vou substituir? É o valor que ele está dando lá em cima no exercício. Se eu estou trabalhando com grau Celsius, quer dizer então que esse valor aqui é o valor que eu tenho. E é esse que eu vou descobrir. Então, vamos lá. O meu TC, eu sei que ele vale 31. Então, dessa forma, ficaria, então, assim, no lugar do TC, eu vou substituir por 31. Ficando assim, então, ó. 31 sobre 5. Então, o TC ele foi substituído, tá? Então, aqui, ó, esse 31 era o meu TC. É igual a TF menos 32 sobre 9. Perceba que eu quero achar o TF e eu tenho esse valor aqui agora. Logo, eu vou agora simplificar essa fração, ou seja, eu vou dividir essa fração para que ela tenha um resultado final mais interessante. Tá? Então, nessa etapa do nosso exercício, você vai simplificar essa fração, você vai dividir esses dois números. Então, olha só, se eu pegar 31 e dividir por 5, aqui, ó, 31 dividido por 5, eu vou ter 6,2. Ótimo, então fiz a divisão. Desse lado aqui da minha fração, não tem como fazer nada por enquanto, porque eu não sei quanto que vale o TF, então está inútil até agora. Daqui em diante, qual é o segredo? Então vamos lá novamente. Divide os dois, vai ter um resultado, né? Esse resultado que você achar da divisão, você vai multiplicar ele sempre pelo de baixo da outra fração, ou seja, pelo denominador. Quando você multiplica os dois, você vai ter um resultado final para aquela igualdade. Então, olha só, se eu pegar 6,2 e multiplicar ele por 9, eu vou ter o valor de 55,8. Então, perceba que esse 55,8 aqui, ó, ele é o resultado do 6,2 vezes 9. Então, continuando o raciocínio. Depois que eu multipliquei, esse é o meu resultado. E o que vinha do outro lado da igualdade? Aquele meu TF menos 32. O que aconteceu com o 9, que ficaria embaixo desse TF menos 32? Ele foi multiplicado pelo 6,2 naquele cálculo aqui, ó. Ele multiplicou e ele desapareceu, tá? Dessa forma, eu preciso achar o TF. Para eu achar o TF, o que você vai fazer aqui agora? Você vai pegar o 32, que está diminuindo aqui, e passar para o outro lado da igualdade. Então, se ele está diminuindo, ele passa para o outro lado somando. Tudo isso você vai fazer para deixar o TF sozinho, ou seja, para você encontrar o valor de TF. Quando você pega 55,8 e soma com 32, o seu resultado vai ser 87,8, igual a TF. Então, o meu TF, que é o que eu procurei durante todo o meu cálculo, ele vale 87,8. Então, olha só, o que significa isso? Significa que o número 31 graus Celsius na escala Fahrenheit, ele vale 87,8 graus. Então, essa é a maneira de você fazer a transformação de qualquer escala. Vale tanto para Celsius, Fahrenheit, Kelvin. Então, esse é o procedimento. Nunca se esqueça. Vai montar a formulazinha baseada nessa lógica aqui, ó. Pega o estudo que você quer, ou seja, aquela temperatura, diminui ela pela mínima. Então, aqui, ó, a temperatura que eu quero estudar menos a mínima, dividido pelo ponto máximo menos o mínimo. Essa lógica você vai usar para qualquer uma das escalas e é esse o procedimento que você faz para encontrar o valor desejado. Valeu, galerinha. Qualquer dúvida, a gente está aí para ajudar. Um abraço a todos.